Oi pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu acabei de sair agora da prova e já queria começar o próximo vídeo porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Que amanhã é o dia do caos, amanhã é o dia do terror. Amanhã é o dia. Prova de direito tributário. Mano, Nossa. Ai, eu fiz a pior coisa que eu podia fazer. Quando eu sei que uma matéria vai ser uma bosta, eu sei que eu preciso prestar o triplo de atenção nela. E é justamente ao contrário, nossa tendência é não prestar atenção nenhuma. A gente não quer, a matéria é chata, a gente não tá, sabe, a gente não tá com paciência, o professor é ruim, a matéria é difícil, enfim, você não gosta do negócio, sua tendência é não se importar. E ao contrário, quanto pior é a matéria pra você, tipo, ai, não gosto de matemática, estuda, a matéria que você mais vai estudar vai ser matemática. É assim que tem que ser. E eu sei disso, mas eu fiz isso com tributário. Eu não fiz. E agora fudeu. Aí eu tenho umas 3 horas do dia que eu vou sair mais cedo do estágio pra estudar amanhã. E é isso tudo que eu tenho. Pra aprender tudo pra fazer a prova. De uma matéria que eu não gosto. Oi, gente. Bom dia. Cara, não sei o que aconteceu hoje. Eu acordei muito mais tarde do que eu tô acostumada. Tipo, eu acordei bem em cima da hora pra fazer o estágio, sabe? Bom, hoje é o dia seguinte do dia que vocês estavam vendo aí até agora. E eu tô no estágio. E, mano, tem muito mais coisa pra fazer do que o comum. Tipo, tem muita coisa pra fazer, velho. Eu até pensei em, ao invés de eu sair 1 da tarde, que é o que eu tô fazendo em todos os vídeos aqui, né? Quando eu tenho prova, eu saio 1 hora da tarde. Eu até pensei em sair às 2, pra eu ficar um tempinho mais e tentar dar uma amenizada nas coisas que tem que fazer. Só que hoje, gente, é a pior prova de todas. Tipo, nunca nem fiz prova desse professor, né? Então ainda nem sei se o professor em si é um professor que costuma ser de boa ou não. Mas só a matéria dele já é bem, entendeu? O problema é a matéria. Imagina se ainda por cima for um professor que faça uma prova difícil. Ah, daí acabou pra mim. Mas eu vou ter que sair no horário certo, vou ter que sair 1 da tarde. Quanto mais tempo eu tiver pra estudar pra esse negócio, melhor. Eu tô com medo de não dar tempo de estudar tudo. Tipo, o bom é que ontem eu fiz a prova de processo do trabalho, né? Inclusive, a gente tem que falar sobre isso, porque a prova não foi boa, tipo. Ah, eu não fui bem, sabe? Não que eu tenha ido super mal também, mas eu não fui bem. E. Desculpa. E a minha matéria preferida, né? Mas eu postei isso de vlog lá ontem, de estudando para processo do trabalho. E eu lavei o cabelo ontem. Então, isso já poupa um pouco do meu tempo hoje. Porque eu não vou ter que lavar o cabelo hoje, entendeu? Então eu vou poder ficar mais tempo estudando. E hoje vai ser foco, assim, 100%. Senão, de verdade, não vai dar tempo mesmo, assim, de eu terminar. Eba! Enfim, volto mais tarde, no fim do estágio. Got Cartiers for my lens. Yeah, I'm on stage and you're in the stands. I'm in a different state, you don't understand. About the country. Yeah, I get paid, yeah, I make bands. I'm in a different lane, I'm smoking grams. Hey, I'm in LA. I'm trying to stay by the water. Esse professor, sabe aquele professor que dá aula lendo slide? É basicamente esse professor. Aí ele disponibilizou os slides pra gente no Canvas, que é o aplicativo que a gente usa, né, na faculdade pra troca de arquivo mesmo assim com os professores. Então tinha esses 3 slides, um com 8 páginas, outro com umas 30 e pouco e o outro com umas 18, se não me engano. E foi com base nos slides que eu fiz os meus estudos, porque eu sabia que as minhas anotações não estavam completas. Mas também, gente, as minhas anotações não estavam completas, principalmente porque eu percebia durante a aula que tudo que ele falava estava escrito no slide. Aí eu falava, mano, por que eu vou anotar isso se tá escrito no slide? Não faz o menor sentido, né?
Aí, lógico, eu fico deixando pra Luísa do futuro. Eu falo assim, não, depois quando eu for estudar, eu leio o slide e aí pronto, eu não preciso anotar isso agora. E aí meu cérebro desliga, eu não ouço nada que o professor tá explicando, porque na minha cabeça ele só deu o slide e pronto. Então, a Luísa do futuro chegou, né? E agora o problema tem que ser resolvido. E aí a gente tem que entender tudo do zero que tá escrito ali, porque a bonita não quis anotar direito antes. É bom essas primeiras provas estarem acontecendo para eu tomar vergonha na cara e tentar me dedicar ainda mais a aproveitar o tempo de aula. Eu falei isso em algum dos últimos study vlogs aqui, mas que eu tô realmente tentando aproveitar enquanto eu tô tendo aula da faculdade, tentando não mexer no celular, não ficar no Instagram, WhatsApp, nada. Tentar real, só. Mano, é só ouvir o que o professor fala e escrever. Tipo, não é difícil, entendeu? E depois, na hora de estudar, vai ser tão fácil pra mim, sabe? Vai melhorar tanto minha vida, não tem por que eu não fazer isso. Então eu preciso aproveitar esse hábito, principalmente pra gente que não tem muito tempo, né, pra fazer as coisas, tem que ficar dividindo o tempo entre estágio e faculdade, tipo, enfim, você tá ali pra estudar, aproveita esse tempo e estuda, sabe? O professor tava explicando tudo que tá escrito, o que custa você só prestar atenção. E eu gosto bastante de ir pesquisando as coisas no Google, algumas palavras que eu não entendi, então eu tava fazendo isso aí. Eu gosto de fazer isso no chat GPT também, só que tem dado meio errado. Tipo, tem umas coisas que ele não sabe me responder direito, então acaba que não ajuda de nada. Eu prefiro pesquisar no Google e ser um pouco mais difícil de achar a resposta do que pesquisar no ChatGPT e ter o risco dele me responder um negócio que não é verdade. Porque vocês sabem que ele inventa coisa, né? Se você pergunta um negócio pro ChatGPT e ele não sabe a resposta certa, ele inventa. E ele não fala, tipo, estou inventando uma resposta agora. Não, ele só inventa e te conta como se fosse verdade. Gente, o resultado dessa primeira página ficou muito bonito. Modéstia à parte, eu gostei bastante. Antes, ó, eu tava olhando aqui, hoje a prova, ela vai ser na segunda aula também. Então hoje é quarta-feira. Aí eu tenho pré-aula hoje. Daí depois da pré-aula tem prova de processo penal. Aliás, prova não, aula de processo penal, que é uma aula muito parada. Tipo, é uma matéria importante, mas a aula é muito chata. Então dá pra eu usar esse tempinho pra estudar caso seja necessário. Mas lá, lógico, né? O ideal é que eu consiga terminar de estudar tudo aqui em casa, né? Mas caso não dê. E, gente, também não tá dando certo estudar na van. Todo vídeo eu falo que. Deixa eu terminar o raciocínio, depois eu falo outra coisa. Todo vídeo eu falo aqui que eu vou aproveitar o tempo que eu tenho na van pra ver umas videoaulas e tal. Não tá dando certo, tipo, não tô. Eu começo a ver e eu durmo, porque é o horário todo dia indo pra faculdade, eu durmo na van. E meu cérebro acostumou. Então me dá muito sono. E eu sempre durmo indo pra van. E é engraçado que antes de começar a faculdade eu achei que eu ia dormir na volta, né? Porque já é tipo meia-noite. Mas não, eu durmo na ida, 5 da tarde, sempre. Na volta eu volto acordada. Mas não dá pra estudar na van porque eu durmo. Tipo, simplesmente. Só se estiver muito ansiosa, se estiver numa situação bem complicada mesmo, que aí meu cérebro não vai desligar. Aí sim, aí eu consigo estudar na van. Mas não é muito produtivo também, né? O máximo que eu conseguir fazer aqui em casa vai ser melhor. E parece que, tipo, calma. Até agora eu fiz 3 provas. As 2 primeiras, eu gravei esse vlog de todas. Um vídeo por dia estudando pra prova. Quem não viu, assista os vídeos aí do canal. E também eu fico aqui falando sozinha, né? Vocês nem pra comentar. Ah, Luísa, complicado mesmo, prova, né? Tipo, sei lá, comenta alguma coisa. Eu me sinto muito sozinha aqui falando com vocês. Mas as 2 primeiras provas comentei que foi fácil as provas. E uma delas já saiu a nota de processo de trabalho, processo civil. Foi a primeira prova que a gente fez. E a gente fez 6. Tipo assim, tinha 5 questões no negócio. E valia 2 pontos cada questão. Então, tipo, se eu não. Sabe, se eu não tivesse acertado essa última, eu teria ficado com 4. A média é 5. E assim, eu achei que tava super fácil, eu tirei 6. Mas enfim. Até que eu acertei mais da metade, entendeu? Isso que eu quero dizer. E a segunda prova ainda não saiu o resultado, foi comercial, mas eu achei fácil também.
E aí parecia que eu tava achando todas as provas super fáceis, né? Mas não, agora veio a prova de processo do trabalho, que era pra ser a mais fácil de todas, porque é a matéria que eu mais me identifico, e foi chata, tipo, foi. Não deu certo, não. Mas bom, tô falando demais, meu Deus, chega. Nesse exato momento que eu tô gravando a narração desse vídeo, pode até estar um barulho aí de fundo, porque eu tô na faculdade ainda, eu acabei de acabar a prova. A van passa aqui pra gente ir embora 10h30. E ainda são 10 horas. Eu já narrei uma parte desse vídeo e eu tô aqui enrolando, até porque tá chovendo, então não dá pra eu esperar lá fora. Mas a prova foi rápida de fazer. E, mano, aconteceu na prova aquele negócio que é horrível. Que. Sabe quando você lembra que você escreveu isso no seu caderno? Você lembra onde tá? Tipo, ai, tá no cantinho da folha ali em cima, do lado esquerdo. Você lembra, tipo, a cor que você escreveu, o jeito que você escreveu, mas você não lembra o que tá escrito? Aconteceu isso na prova, na questão dissertativa. Mano, valia 4 pontos aquela questão. 4. E eu sabia que eu tinha escrito isso. E aí eu ainda lembrei que eu decorei que eram 5 pontos. E aí eu só lembrava de 2. Aí eu fiquei tentando lembrar os outros 3 e não vinha, não vinha. Aí no fim eu consegui puxar, assim, mais umas 2 coisinhas ali pra falar. Eu dei uma... Sabe, tem quem falou que eu sabia ali e ficou por isso. Então, tipo, eu sei, óbvio, eu não acertei essa questão por completo. E as outras questões eram alternativas. E também tinha algumas que eu fiquei em dúvida entre duas, mas tinha algumas que tava ok, tipo, acho que eu acertei. Então foi meio assim, sabe, mediano. Mas quando eu peguei pra estudar essa matéria, desde o começo que eu peguei pra estudar, eu percebi que não era o bicho de 7 cabeças que eu tava criando antes, sabe? Eu comecei esse vídeo falando do caos que ia ser, mas quando eu comecei a estudar, até que tava bem... Deu pra entender. E eu percebi que o problema não é tipo, é tributário, é uma matéria chata, difícil, porque envolve imposto, cálculo. Não era por isso que tava chato, é porque é matéria nova. E toda matéria nova é chata, porque começa com princípios, fontes, de onde surgiu, a legalidade, sabe? Umas coisas muito genéricas, assim, que é chato de estudar e não serve pra nada, basicamente. Tipo, é importante, né? É um fundamento, mas é tudo introdutório, isso que eu quero dizer, é tudo introdutório. E toda matéria introdutória pra mim é super chato. Mas no fim até que ficou bonitinho, gente. Até que eu gostei, ó. Eu fiz um tour geral aí pelo caderno desse ano, como tá ficando. E tô gostando, tô satisfeita com os resultados. Aí eu já tinha terminado de estudar, guardei meu caderno. E eu nunca tinha terminado de estudar tão em cima da hora assim. Já faltava, sei lá, 10 minutos pra passar e eu tinha acabado de terminar de estudar. Geralmente eu consigo um tempinho antes, né, pra tomar banho. Mas enfim, deu tudo certo, ainda bem. Hoje vai acabar aqui com a maior pressa existente de todos os tempos. Eu nunca tinha terminado de estudar tão em cima da hora assim. Vou levar o caderno pra estudar na aula de processo penal. E acho que eu nem vou levar o notebook pra faculdade. Vou ficar revisando. Porque eu terminei de estudar agora e não deu tempo de revisar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até o próximo vídeo.